disse, aqui está o nosso irmão Joaquim Gonçalves. Ele é do Grupo Espírita Jesus, Luz e Amor. Fica situado na Piedade, na Rua Sílvia, um pouquinho antes daquele largo ali da Piedade, da Rua Assis Carneiro, né? Uma rua à direita. De maneira que, com muita alegria, nós o recebemos. Vamos direcionar-lhe as nossas melhores vibrações para que ele possa nos trazer o conteúdo do seu estudo na tarde de hoje. Então, passar a palavra para o Joaquim. Bom, boa tarde a todos. É com grande alegria que estamos aqui nesta casa de Eurípides, né? Nessa oportunidade do trabalho, a convite do nosso irmão Afrânio, que já vai à nossa casa e já foi várias vezes, como também os irmãos Bordalo, o Gilson, o Gilberto, nosso companheiro também, o Jadiel, que já conhece a nossa casa, como o nosso irmão falou, que é ali na Rua Silva, em Piedade, e a nossa casa, ela já tem 82 anos de fundação. Já é uma casa que está nos trabalhos, né, e nos dá essa oportunidade do estudo. Porque estar na casa espírita é uma felicidade, né? Então, quem tem uma casa espírita se dê por feliz por ter uma casa espírita onde pode adentrar, estudar, aprendendo a doutrina, essa doutrina que nos consola, que nos fortalece e nos dá aquele ânimo para a gente continuar nessa jornada terrena, sabendo que nós não estamos sós, né? Que apesar de tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil, principalmente nesse momento, mas Jesus está no leme. Às vezes a gente fica um pouquinho assim, né? Desesperançado, não vê uma luzinha lá no fundo do túnel, mas sempre há uma luzinha, às vezes que não estamos percebendo. E Jesus está no comando, né? Sobretudo do nosso planeta, do qual ele é o governador. Então, o nosso tema de hoje, ele vai até esse propósito, porque muitas pessoas chegam à casa espírita, às vezes, diante de certas situações que requer aqueles trabalhadores da casa espírita acolher essas pessoas que adentram da casa espírita em busca desse consolo. E nós temos o tema de hoje exatamente dentro, às vezes, do que acontece na nossa casa espírita, que é lá do Livro dos Espíritos, que nós vamos falar da sorte das crianças depois da morte. Vamos focar as questões 197 ao 99. Então, quando a gente fala assim, sorte das crianças depois da morte, nós sabemos que estamos aqui, já estamos adultos, já estamos já um pouquinho mais com, né, pelo menos nós na nossa faixa de idade, um pouquinho com o pé mais para lá do que para cá, mas enquanto estamos aqui, a gente está vivenciando. Então, nós temos uma jornada, nós, mais idade, temos uma jornada, que dependendo dos nossos atos e comportamento nessa vivência que nós estamos passando hoje, e pela idade que já alcançamos, nós podemos até mais ou menos ter uma ideia para onde a gente vai, né? Mas é a criança, que ela está começando. Para onde é que ela vai depois que desencarna? Está aqui, não fez o bem, não fez o mal. Para onde é que ela vai? Qual a sorte desse espírito que está aqui e retorna nessa condição, né? Estando criança. É o que nós vamos abordar. Então, muitas das vezes chegam à casa espírita, ou nós mesmos até que estamos na casa espírita, temos medo de falar da morte. Mas nós temos que falar, porque falar de morte é falar de vida. É só uma questão, né, de ponto de vista. Se eu focar a morte física, a gente vai falar só de morte. Mas se a gente falar a morte como esse momento de transição do retorno do espírito à vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, nós vamos falar de vida. Então, muitos chegam à casa espírita, às vezes, que perderam os seus entes queridos, principalmente nessa condição, criança. E o que nós vemos hoje em dia é o que mais está acontecendo. Crianças que estão aí desencarnando das mais diversas formas. E chegam às vezes na casa espírita, né?
trazendo as suas dores, seu sofrimento, querendo uma resposta, porque às vezes não encontra essa resposta em outras casas, né, religiosas, e nós sabemos que a doutrina espírita, ela realmente nos traz e nos esclarece a esse respeito, e traz para nós o consolo, né? O consolo daqueles que perderam esses serizinhos ainda numa faixa etária, que a gente tem ali todo um futuro, né, tudo pela frente, e de repente, né, acontece e ela vai, né? Então aí se pergunta, mas Deus não é justo, né? Deus não é justo. Deus sacrifica, né, um que está ali forte, em detrimento, às vezes, de um mais idoso, mais velho. Por que não levou aquele mais velho? Aquele que já está cansado de viver, já passou por tantas dificuldades da vida, leva aquele. Mas não, leva aquele serzinho. Então, esses questionamentos surgem para aqueles que chegam à casa espírita que querem uma resposta. E esses esclarecimentos sobre a morte, nós vamos entender primeiro qual é o fenômeno da morte. Porque a morte física, ela é um fenômeno natural. E ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Pela lógica das coisas, são os mais idosos, né? Seria essa a lógica das coisas. Mas a gente sabe, e a doutrina espírita nos traz, que não é bem assim. Ela pode chegar a qualquer momento. Então, aquele serzinho que está ali, né, que retornou ao plano físico, nas suas etapas iniciais, ele está ali, fazendo o seu aprendizado, e ele vai, né? Então, a morte, ela pode. Então, nós temos que entender isso. Ela pode acontecer e chegar a qualquer momento. A questão é nós estarmos preparados para compreender os desígnios de Deus. O que Ele tem planejado para nós. Porque às vezes a gente planeja aquele futuro, a criança, né, cheia de inteligente, cheia de vitalidade, né? A gente faz aquele planejamento para aquela criança que está ali, o que é uma coisa natural, somente nós pais, né? Temos que fazer isso. Mas às vezes esquecemos que, Deus tem um planejamento para nós. E às vezes não combina com aquele que nós estamos fazendo aqui. Que às vezes é um pouquinho egoística, né? Gira em torno do nosso interesse. Então nós temos que entender que Deus tem um planejamento para cada um de nós, né? Então nós vemos hoje que as mortes das crianças estão correndo das mais diversas formas. Não vamos entrar aqui muito, né? Porque quem olha jornal, quem vê os noticiários na televisão, toda hora está dando. Hoje mesmo deu um caso lá em São Paulo a esse respeito. Quem assistiu o Jornal Nacional, o RJ, se eu não me engano, viu lá. É lamentável. Mas está acontecendo com mais frequência, podemos dizer assim, morte de crianças, das mais diversas formas. E nós temos as causas naturais, que pode acontecer através de uma doença, que a criança já traz desde o seu nascimento, e ela, na tenra idade, ela, né, desencarnar. Mas também temos as mortes violentas que estão acontecendo, que às vezes isso realmente até nos choca, né? Da forma, às vezes da crueldade, como é tirada a vida daquela criança. Então nós temos as mortes aí, nós vemos constantemente pelas balas perdidas, né? Acidentes aéreos, acidentes automobilísticos, pelos atropelamentos, desmoronamentos, às vezes por espancamento, que os pais às vezes têm os filhos e não mede a força física, e às vezes culmina com a morte de uma criança, porque usa, né, desse tipo até mesmo uma vez para educar a criança, espancamento, né, de bater, essas violências, né? Crianças assassinadas, como foi dado hoje um exemplo, né, na televisão, né? Suicídio também. A gente pensa que às vezes criança no suicídio acontece, né, através do suicídio, né?
pela miséria, pela fome. Então, há várias formas em que nós vemos as crianças serem tomadas, né, disso que é coisa do nosso mundo, e retornar ao plano físico, né? Mas lá no Consolador, o Espírito Emmanuel, ele coloca para nós na questão 146 que todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra, com exceção do suicídio. Porque o suicídio, ninguém tem um planejamento reencarnatório em que vá suicidar. Isso é o livre-arbítrio de cada um. Mas, fora o suicídio, tudo é planejado. Então, é uma coisa importante nós entender que, realmente, se for naquela faixa etária, com meses, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, é porque havia um planejamento. Há uma razão, há uma causa. E isso traz para nós o consolo, né? A doutrina espírita, ela vem nos mostrar, né, em outros pontos do Livro dos Espíritos, no Evangelho, tem lá as mortes prematuras, né? E outros livrinhos que nós temos aqui, que nós nos baseamos para trazer esse estudo, né? Agora, esta criança, nós temos que entender que esta criança que retorna, ali tem um espírito. Mas qual é a bagagem que esse espírito está trazendo? Então, isso nos leva a uma reflexão, porque muitas das vezes, né, aquele ser que está ali, ele é mais adiantado que um adulto. O espírito daquela criança é mais adiantado que um adulto. Ou às vezes até mais adiantado do que o próprio pai ou a mãe. Porque já traz experiências, né, do passado, conhecimentos que ele adquiriu, né? O espírito de a criança, né, que ele morreu em tenra idade também, ele não está isento das provas que tem que passar. Ele não fez o mal, mas também não fez o bem. Mas se ele está passando ali, esse pequeno tempo aqui, vamos dizer, no plano físico, algo ele está resgatando. Há uma razão de ser, tem uma causa, né? Então, nós vamos mais adiante, aqui, o que esse tempo de duração de uma criança, ele pode representar aqui, né, para nós, né? Então, nós tiramos aqui alguns subsídios lá das questões 199 e 347, 346, lá do Livro dos Espíritos, que nos fala que o cumprimento de uma existência interrompida antes do término devido, ela pode ser decorrente do suicídio. Quem sabe se numa outra existência, esse próprio espírito, ele não interrompeu a vida dele antes do tempo. Se nós lermos lá o livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver o caso do Júlio, que numa existência anterior, no triângulo amoroso, ele se suicidou. Né? Ele cometeu o suicídio, primeiro tentou uma vez, tomando lá um corrosivo, não conseguiu, depois ele foi numa segunda oportunidade e suicidou por afogamento. Aí vem ele reencarnado, lá tendo o pai, o Amaro e a Odila, e depois a mãe Odila desencarna, aí vem a madrasta Zulmira, quando então ele morre por afogamento. Ele vai para o plano espiritual, né? Passa aquele processo todo de recuperação e tudo mais, mas tem a sequela ainda da garganta decorrente da penúltima encarnação, vamos dizer assim, né? Em que ele cometeu o suicídio por afogamento, mas que tomou o corrosivo. Então ele tem a sequela na garganta e tem que resgatar. Então ele reencarna novamente na mesma família, mas agora sendo filho, né, da Zulmira, mas tendo o mesmo pai. O que prova para nós, né, que às vezes um filho que a gente perde, ele pode retornar no nosso seio novamente. Pode renascer novamente ali, né? E ele vem com 1 ano e pouco, então depois ele desencarna de grupo, né?
Então nós vemos aí que as leis de Deus, elas são justas. Não há justiça quando Deus leva um ser, uma criança, nessa faixa etária. São compromissos que esse espírito ele assumiu, às vezes, de existências anteriores, que ele precisa retornar ao mundo físico para poder resgatar, fazer as reparações, para ele continuar na sua jornada evolutiva. Há uma dívida. Nós temos também as imperfeições da matéria, que são as mais frequentes, né? As faltas, né, que nós cometemos nas existências anteriores, que às vezes também pode ser um desses fatores, né, dessas mortes prematuras, né? Expiação, reparação para o espírito endividado, que nem nós falamos do caso do Júlio. Ele tem aquelas lesões, ele precisa curar, porque todo o mal que nós adquirimos aqui na Terra, no plano espiritual, a gente pode atenuar as consequências desse mal, mas ainda fica ali um pouquinho, né, que há necessidade do espírito retornar aqui para quitar totalmente, quitar o seu débito, né? Senão não precisaria, né? A gente faz o mal aqui, vai para o mundo espiritual, lá a gente começa a trabalhar no bem, fazer isso. Ah, não, eu já me libertei, não preciso mais na Terra, que eu já quitei. Mas a lei de Deus é justa. Se às vezes a gente teria que perder um braço pelo trabalho que se fez no mundo espiritual, a gente chega aqui e só vai perder um dedinho, né? Mas fica uma réstia que nós temos que resgatar. Então isso é o que? É justiça divina. A justiça que se faz, que nos dá essa oportunidade, né, para podermos fazer reparações. Então, portanto, a morte nada mais é que o retorno à verdadeira vida, que é espiritual. Ninguém se eleva ao reino dos céus sem plena quitação de suas dívidas com a terra. Só para reforçar o que nós estamos falando. Então, ninguém se eleva ao reino dos céus sem plena quitação de suas dívidas com a terra, né? Essas mortes, qual o benefício, né, que às vezes essas mortes prematuras, elas podem trazer para aquele espírito? Muitas, né? Desde que ele aproveite as oportunidades que lhe foram dadas, pode ser muitas, né? Então, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que, se assim, preserva das misérias da vida e das seduções que talvez lhe acarretasse a perda. O que poderia essa criança ser quando crescesse? Que seria, né? Qual seria a sorte dela nesta vida? É como nós dissemos, faz um planejamento e tudo mais, mas Deus tem um planejamento para nós. Seria egoísmo nosso querer que aquela criança que foi, de uma forma ou de outra, como nós citamos aqui, que ela permanecesse ao nosso lado. Porque ela veio aqui, fez aquilo que estava planejado e retornou. Querê-la aqui ao nosso lado, nessa prisão em que nós estamos, nesse mundo de dor e sofrimento, passando por todas essas dificuldades que nós vemos no nosso dia a dia, né? Pelos noticiários, que ficam ali só, vamos dizer assim, dando ibope em cima das desgraças dos outros, das notícias ruins. Então, querer que esta criança ficasse ao nosso lado, num mundo desse, quando ela se libertou, seria muito egoísmo da nossa parte. E de mais a mais, se ela continuasse aqui, o que ela poderia ser no futuro? Não sabemos. Há relatos aí, outros exemplos, outro livro, né, em que às vezes um que foi morto, né, com um revólver, se não me engano, se ele permanecesse aqui, seria doloroso para ele, né? Ele poderia descambar e perder até a existência que ele estava aqui. Então, Deus levou antes. Então, nós temos que, vamos dizer assim,
ter essa certeza da justiça divina, que tudo está de acordo com aquilo que nós merecemos, tudo está de acordo com aquilo que nós temos que passar e que condiz com os degraus que temos que ir galgando para alcançarmos, como diz aqui, o reino dos céus, a nossa elevação espiritual, a nossa pureza de espíritos puro. Então, cada um de nós vamos passar pelas dificuldades que temos que passar e que sejam necessárias para a gente se adiantar, a gente evoluir. Então, esse espírito que está ali, né, em estado de criança, ele vem aqui, passa o tempo que ele tem que passar, retorna, né, para o mundo espiritual, né? Às vezes, né, nessa questão da criança, não é racional considerar essa infância como um estado normal de inocência. A gente sabe que é inocente porque ela não desenvolveu ainda, né, os seus órgãos, ainda não compreende certas coisas, ainda não está tomada pela maledicência que está em torno de nós, não assumiu a sua identidade ainda como espírito. A gente sabe que isso vai acontecer mais adiante, né? Porque a reencarnação, até os 7 anos, ela se completa. Depois daí, o espírito ele começa a tomar a sua identidade. Principalmente lá pela puberdade, seus 10, 11, 12 anos, aí as mães, os pais, têm que ficar mais atentos, que aí é que, vamos dizer, né? É que ele está ali, ó, já começa a questionar, já começa a não aceitar os conselhos do pai e da mãe, já quer a sua independência, e etc, etc. Então o espírito ele começa a assumir a identidade. Mas nessa fase assim, o espírito ainda está ali meio adormecido, né? Naquele estado de inocência, né? Mas temos que entender que é um espírito que traz a sua bagagem e nós não sabemos o que ele traz, né? De onde a precoce percevidade, que às vezes desde cedo, né, esses espíritos já vão sinalizando para nós através do instinto, porque hoje em dia a gente até observa, né, os pais, né, tem que observar muitas crianças, porque desde cedo às vezes elas já vão denotando certos instintos e que às vezes a gente deixa passar desapercebido ou não percebe, acha, não, a criança acha aquela gracinha, não, é pequenininha, deixa ela e tal, daqui a pouco ela vai entender. Ó, isso foi no tempo que eu era criança. No tempo que eu era criança era assim, mas hoje os tempos são outros. Esses espíritos estão vindo com mais conhecimento. Uma criança hoje de 1 ano, 2 anos, já entra lá na internet, lá, já fica dando os cliquezinhos dele lá, coisa que no meu tempo nem pensava isso, não se imaginava isso. Criança com 4, 5 anos já entra lá na internet tranquilamente, que muitos mais velhos aqui nem conseguem chegar lá no teclado, tem medo daquilo. São crianças inteligentes, espíritos que trazem conhecimento. Então, ao mesmo tempo que eles trazem esse conhecimento, alguns conhecimentos bons, né, inclinações boas, mas também tem dentro dos seus instintos aquelas coisas que não são boas e que desde cedo os pais já têm que procurar observar essas tendências das crianças para ir fazendo, né, ali a correção, educando ela de uma forma em que ela possa ali se reencontrar e fazer da reencarnação que ela está ali, no pouco tempo, desenvolver sobretudo o amor. Porque nós vemos aqui um livro interessante, estava mostrando Fafane, que é esse aqui, ó, A Escola no Além. Quem quiser, ó, busca ele aqui com ele para ler, que relata sobre isso. As crianças que retornam ao plano espiritual, como elas são recebidas lá? Onde é que elas estão? Porque às vezes os pais ficam aqui, bom, aquele lá é adulto, ele deve ir lá talvez para um umbral, né? Vamos dizer assim, daquilo que, de acordo com os nossos atos e comportamentos, vai lá para um umbral, nosso lar,
aquele outro lá, ou eu talvez deva passar lá pela casa transitória. Também tem o Hospital Esperança, né? Tem o Hospital Esperança, a gente também tem que estar atento. Espíritas decaídos, aqueles que falharam seus compromissos, principalmente. A gente pode sinalizar isso. E a criança que está ali, aquele espírito, para onde é que ele vai? Não fez o bem nem o mal, será que ele vai estar desamparado? Não, Deus não desampara a ninguém de forma nenhuma. Não desampara, né? Então, com certeza eles vão para algum lugar. Eles estarão aparados para os benfeitores espirituais. E esse livrinho aqui, ele vai contando. Temos esse daqui, para quem conhece. Quem não conhece, procura aqui o nosso companheiro Afrânio aqui, que ele vai providenciar. Esse aqui, Crianças do Além, é mais conhecido, né? É o caso do Marcos. Ele está lá sendo acolhido, né, pelo avô, né? E que orienta ele na primeira mensagem. Tem Entre a Terra e o Céu, o caso do Júlio, que também é um caso interessante, que deva ser estudado, porque são duas reencarnações na mesma família. Às vezes, pessoas chegam na casa espírita, né? Na nossa casa espírita, quando eu falei aqui de desmoronamento, esse ano, foram 2 mães em que perderam seus filhos queridos. Uma no desmoronamento, com a chuva de janeiro ou fevereiro, a casa lá no morro desmoronou e o filhinho de 6 anos ficou soterrado e morreu. E uma outra com o filhinho de 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses, e morreu de dengue hemorrágica. Essa que perdeu o filhinho de 6 anos, ela já passou na nossa casa lá, já assistiu algumas reuniões, tal, né, algum tempo atrás. Andou passando até na evangelização, mas a outra não, nunca foi lá. Esta que perdeu 6 anos, ela ficou mais consolada, mas queria saber o porquê, onde é que estava o filho dela, porque ela viu o filho. E uma filhinha menor de 4 anos também viu o filho, ele está aqui. Ele disse que vai voltar. A menina falando, né, para a mãe, que é a Natália. A mãe, ele diz que vai voltar. O caso de Júlio, Entre a Terra e o Céu, no caso de voltar novamente ao seio da mesma família, mostra que é possível voltar. Mas depois eu falei com ela assim, não vai nessa não vai engravidar pensando que ele vai reencarnar aí, que não é bem assim não. Tem um planejamento, né? Não é bem assim. Não, eu não vou engravidar não. Então, não é bem assim, aí a gente vai explicando. Mas elas foram lá, eu falei, vem na reunião de quinta-feira, que é a reunião de prece, para fazer prece para ele. E ela foi. E, coincidentemente, surgiu essa outra mãe que perdeu o filhinho de 1 ano e 6 meses, porque ela estava inconsolável, ela não aceitava a perda do filho. E lá um médico falou para ela não soube precisar se ele era espírita, mas pelo que ele orientou ela, tudo indica que seja espírita, né? Falou para ela buscar uma casa espírita e tudo mais, né? Primeiro confortou ela, dentro das orientações espíritas que nós recebemos. E orientou ela a buscar uma casa espírita. E ela foi lá. Então, coincidentemente, foram as 2 na mesma noite. E foi muito emocionante, né? Porque nós fizemos a reunião e, às vezes, a gente faz a reunião, a gente tem aqui um planejamento. Mas, às vezes, surgem pessoas nessa condição de desespero que, às vezes, a gente tem que buscar um pouquinho, né? Fugir daquele planejamento. Não, eu planejei que eu vou estudar isso aqui, a noite de hoje tem que estudar sobre isso. Aí a gente vê as pessoas ali com necessidade, a gente estuda rigidamente aquilo ali. Não, às vezes a gente tem que ser flexível um pouco.
Então, como eu estava fazendo lá o estudo, né, dava essa flexibilidade, que não era o caso de palestra, que é diferente, né? Mas quinta-feira a gente faz um estudo mais com os trabalhadores, né? Ali, né, 15 a 20 minutos de um livro, 15 a 20 minutos do outro, então dá uma flexibilidade. Então nós abordamos essa questão das mortes e procuramos esclarecer, né? E foi muito bom, porque elas puderam até fazer perguntas, e nós pudemos, ali naquele momento que elas estavam precisando, principalmente essa que perdeu o filhinho de 1 ano e 6 meses, né, que estava mais inconsolável, e podemos ali, naquele pouco tempo, uma reunião pública, às vezes não tem muito tempo, é 40, 50 minutos, 1 hora, né? E deu realmente para dar algum consolo àquela mãe mais desesperada e a outra também. E elas se abraçaram depois, né? Ali emocionada, eu vi você lá naquele soterramento do teu filho, eu vi no jornal, que coincidência nós estamos aqui agora, né? Eu também perdi meu filho. Então foi um momento emocionante, né, daquelas 2 mães que se abraçaram diante daquela tragédia, mas que saíram dali consoladas, né? Consoladas, né? E essa Natália, que perdeu o filho de 6 anos, de vez em quando ela aparece lá no centro, né, falando sobre isso, que a filhinha vê e dizendo, o filho dizendo que ele vai voltar. Aí ela vai lá perguntar. Vai lá, seu Joaquim, isso é possível? Minha filha está vendo isso assim, é possível? Ué, se ela está vendo, criança de 4 anos, criança nessa faixa de etária, ela tem uma percepção maior do que nós adultos, porque, como diz, o espírito ainda está ainda, né, no processo de consolidação da reencarnação. Então tem uma percepção maior. Depois de uma certa idade, depois até perde isso, mas naquele momento ali, ela está visualizando, né? Está visualizando, não, isso é possível sim. E a gente vai contando esses casos, né, que tem nesses livros aqui, que são testemunhos, né? Testemunhos que chegam até nós. E interessante também que na nossa casa espírita, como diz aqui, essas crianças, elas vão, às vezes, quando elas retornam para a reaticidade. Então ela vai para alguma região do espaço, onde ela ali vai ficar naquele período, aguardando uma nova oportunidade reencarnatória. Ela fica no estado de perturbação? Sim, também. Somente às vezes uma criança que ela não aceita, não entende o que está acontecendo com ela. A gente vê aqui os sequestros, né? Às vezes as crianças aqui vêem essas situações. Então, quando ela desencarna no mundo espiritual, vai achar que ela foi sequestrada também, porque não está mais com os pais, com as mães, né? Com o pai e com a mãe. Aí, lá na espiritualidade, ela vai ser orientada. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, para onde foi Júlia, é o Lar da Benção. Lá é uma casa que acolhe essas crianças, né, que retornam ao mundo espiritual. E se mantém ainda em estado de criança. Muitos ficam naquele estado e reencarnam, às vezes na mesma família, que foi o caso do Júlio. Ou outros ficam ali, aguardando um novo planejamento, às vezes vai reencarnar, mas às vezes com outros pais ou mais próximo à família. E ali eles recebem as orientações, recebem o carinho daquelas mães sociais, né, que no caso aqui é o espírito Cláudia, ela fala sobre isso, e Entre a Terra e o Céu também fala sobre isso, que são aquelas mães de coração, aquelas mães que abraçam aquelas crianças. Aqui em Jacarepaguá tem o SOS Aldeia. Alguém já ouviu falar? SOS Aldeia? Isso aí é o espelho do que é contado Entre a Terra e o Céu do Lar da Benção. E também daqui desse livro, Escola no Além. No SOS Aldeia tem a mãe, né, social, que ela toma conta lá do número de crianças, 10 anos, 10 crianças, por aí, né? Em que ela cuida como se fosse filho delas. Leva para a escola, leva para o médico, essa aldeia é assim, né?
A gente sabe que muitas das coisas que estão aqui já existem lá no mundo espiritual. Aqueles que vêm aqui trazem aquilo que tem lá no mundo espiritual. Então existe um trabalho aqui, da SOS Aldeia, que está de acordo com o que cita nesses livros, Entre a Terra e o Céu, e esse aqui, da Escola no Além, que são essas instituições que acolhem esses espíritos crianças e que eles vão para ali. No caso aqui da Cláudia, esse espírito, ele morreu com 18 anos, uma moça, com 18 anos. E no mundo espiritual, ela passa por aquele processo de perturbação, como as outras crianças menores também, porque não sabe o que está acontecendo, mas lá ela vai se recuperando porque aquela levou uma vida ativa, trabalhando para o bem, fazia campanhas, né, caritativas, de recolher alimentos, de colher donativo para ajudar aquelas pessoas carentes, e está ligado aqui ao ideal, ela chama de ideal, que é o Instituto, é um núcleo, né, que está ligado ao Instituto de Divulgação Editora André Luiz, que faz esse trabalho aqui na Terra. Então ela fica no plano espiritual, numa instituição ligada a esse núcleo do ideal. E ali, então, ela começa depois ela faleceu em 1982, lá pelos anos 1985, 86, então ela começa a trabalhar com crianças. E depois ela torna-se essa mãe do coração de crianças de meses até 2 anos. Porque ela diz aqui que tudo lá é dividido em faixas etárias, né? Aqui na evangelização também divide em faixas etárias, não é verdade? No mundo espiritual você já faz. Então, aquelas crianças de meses a 2 anos, onde ela passa a tomar conta. E ela vê a dificuldade daquelas crianças, de entender por que tiraram ela da mãe ou do pai. E lá não se pode reclamar. Tudo é feito em forma de poesia, de poemas, de músicas, que é interessante que ela cita aqui nesse livro como as crianças se comunicam, através exatamente da poesia, da música e tudo mais, né? Elas colocam ali os anseios dela através dessa forma. Não pode ficar reclamando, porque a disciplina lá é rígida, né? Então elas ficam ali. Então, as mães, os que ficam aqui, que sentem aquela saudade, tem como se comunicar com essas crianças? Ou aquelas crianças que estão lá, tem como vir ver aqui os seus pais, a sua mãe? Tem. Tem, a gente sabe que tem. Então, muitas crianças lá, às vezes, dentro do merecimento e dentro das condições que se faz favorável com relação à criança e com relação ao pai ou à mãe, através do sono. Elas são trazidas, né? Aí a Cláudia aqui, ela conta que leva a criança ao ambiente familiar e ali durante o sono a mãe tem um contato com seu filhinho querido e vem em forma de sono. Então essa Natália falou, eu sonhei com meu filho, que bom, aí a gente explica isso, porque a doutrina espírita nos mostra isso. É possível, através do sono, a emancipação da alma, né? O nosso espírito, do pai e da mãe, está ali. Então pode ter sim esse contato com seu filhinho querido, isso vem em forma de sonho. Então isso acontece. Ou, às vezes, por mérito da mãe, a mãe é levada a esse ambiente, se ela tiver as condições, os méritos, né, que dê essa condição, ela vai lá, nessa instituição onde estão as crianças, visitar o filhinho querido. E aqui a Cláudia conta uma dessas visitas, e a filhinha chega e fala para a mãe em forma de poesia, o que é que ela está sentindo. Então é aquela emoção, né, ali, naquele contato e tudo mais. Então é interessante a gente entender, isso nos consola. Saber que o nosso ente queridinho, aquele que foi, ele está amparado em algum lugar. Ele está lá sendo cuidado, está recebendo carinho, está recebendo amor, está adquirindo conhecimento, está se recuperando, porque muitos espíritos, às vezes, estão ali criança, mas eles sabem que não são criança.
Na nossa casa espírita, tem também um núcleo, uma instituição dessa sobre a nossa casa espírita. O fundador da nossa casa, nosso irmão Cordeiro, ele faleceu em 1958. E anos depois ele tornou-se um dos nossos mentores, como é até hoje, da nossa casa espírita. E ele assumiu a responsabilidade na nossa casa das reuniões mediúnicas. E ultimamente, já uns 4, 5 anos atrás, a gente tem recebido muita comunicação de espíritos criança. E quem trabalha em reunião mediúnica, de repente surge um espírito criança para conversar, a gente tem que baixar, regredir, vamos dizer assim, nessa condição de criança, para poder conversar com ela dentro daquele nível de entendimento dela, né? Dentro do entendimento em que ela possa. Mas a gente sabe que a espiritualidade, quando traz um espírito desse a uma reunião mediúnica, é porque há uma condição dentro da reunião mediúnica para que isso aconteça. Através da equipe, né? Dos médios, vocês estão qualificados, vocês podem compreender. Espírito criança, espírito criança tem que vir aqui, tem que vir espírito adulto, né? A forma da gente falar, né? E às vezes não sabe lidar. Então a gente conversa com esse espírito, aí vem falar: eu estou aqui, o vô está me chamando para entrar, mas eu não quero entrar. É numa dessas instituições, que um dos médios da casa já adentrou essa instituição e tem lá. Tem a área de lazer, tem as salas de aula, né? Tem tudo ali, como se fosse aqui mesmo, uma escola, né? Só que tem que o aprendizado lá se dar de outra forma. Então, às vezes, tem crianças que são acolhidas, que às vezes não querem entrar, tem medo. Dependendo da forma como ela desencarnou, fica receosa, porque às vezes não teve amor, não deram carinho, foi perseguido, uma série de coisas. E a gente, né, no contato aí, nessas reuniões, a gente vai percebendo. E a gente vai mantendo a confiança. Não, o vô está aí, ele não está te chamando? Não, o vô está te ajudando, que no caso é o vô Cordeiro, a gente chama de vô Cordeiro. Aí a gente começa aquele diálogo e daqui a pouco a criança, né, dentro daquele contato mais animalizado, né, ela então se sente mais confiante e então ela aceita. Então eu vou com o vô. Aí vai. Quando vem ali, eu vou, nosso companheiro Cordeiro, né, que foi o fundador da nossa casa, né? Então isso até nos emociona muito, né, quando às vezes eu conto essas situações, né? Então a nossa casa tem isso. Uma vez a Marta Batista, ela foi na nossa casa fazer uma palestra e ela deu o testemunho dela com relação a isso. Ela falou: a casa aqui tem um trabalho muito forte na espiritualidade com as crianças. Ela nos contou isso. Então, é importante isso. Quem trabalha na evangelização, então cuidado. Tem o Hospital Esperança, mas de repente tem outras instituições aqui que vocês, né, que a gente são evangelizadores, tem aqui as crianças que estão aqui materialmente, fisicamente, participando do estudo, mas quantas crianças que não são trazidas também para aprender, né? E que às vezes faz parte dessa instituição, que talvez, né, sobre aquela casa, aquela região, em que acolhe aqueles espíritos nessa faixa etária que desencarnam aqui nas adjacências. São um local de socorro, de amparo, de acolhimento dessas crianças, né? Então, como nós podemos então fazer, né, para ajudar essas crianças? Pela oração. Pela oração. O Marcos, nesse livro aqui, ele vai falando o quanto a oração fez bem e pede para orar.
Porque às vezes, como diz assim, fica naquele estado de perturbação, que a criança não sabe o que está acontecendo, e a oração das mães, dos pais, né, daquele ente querido, é muito importante, mas não aquela oração com aquele sentimento egoístico de apego. Por que você foi? Por que me deixou? Como eu vou viver sem você? Essa oração de lágrimas, de retenção, que prejudica o espírito. Aqui nesse livro é citado. O do Marcos, ele vem da mensagem diante desse choro ali que estava prejudicando ele. E a Cláudia também conta situações dessa. Então, a gente aceitar o que Deus, né, planejou para cada um de nós, para aquele serzinho que está retornando. Então é orar com amor, né? No caso dessas duas mães, no momento que elas foram lá, nós falamos assim para ela: vocês devem dar graças a Deus por terem sido, né, as escolhidas, por terem dado a oportunidade desses espíritos, através de vocês, de retornarem ao mundo físico e cumprirem aquilo que estava planejado para eles. Porque muitas mães, infelizmente, hoje, a gente vê muitas situações dessa, não permite, a gente sabe. Está aí as leis aí, os governantes aí, dos abortos, aprovar aborto e tudo mais, a gente sabe que a lei não permite, né? Então, a gente dá um incentivo. Vocês devem agradecer a Deus por essa oportunidade. E aqueles espíritos que retornaram também irão agradecer a vocês por terem concedido a eles a oportunidade de aqui vierem e passar pelo aquele período curto, mas que era muito importante para que eles quitassem dívidas do passado e dali pudessem seguir adiante. Então, fazer as nossas orações é fazer exatamente olhando esse aspecto. Onde eles estiverem, que eles estejam bem amparados, bem cuidados, né? E tudo mais, para que eles possam, assim, seguir adiante, né? Então, diante da morte iminente, ou já consumada, devemos orar a Deus, né? Submisso à sua vontade, pedindo ajuda àquele espírito, né? Que mais adiante ele vai retornar, né? Para os pais que sofrem a falta de um filho causada pela morte, não há nada mais maravilhoso do que saber que seu filho vive em espírito e que o reencontrará um dia. Ele vive em espírito e um dia nós nos reencontraremos, né? Então fica aqui a nossa reflexão, né, nesse estudo da tarde de hoje, né? E que nós possamos sair daqui assim mais fortalecidos, né? Somente aqueles que porventura tenham passado, né, ou estejam passando, né, ainda por uma situação dessa, mas confiante em Deus, em Jesus, né, que tudo tem uma razão de ser, que tudo está de acordo com a justiça divina, né? Os filhos estão ao nosso lado, mas não são nossa propriedade. Não é meu filho. Às vezes a gente fala meu filho, não é meu filho. Meu, né, é posse, não é meu, né? Então, quando a gente entender isso, e quando acontecer algo na nossa família, a gente sabe, não, Deus achou o melhor, né? Que ele não deveria ficar. Se o tempo dele era esse, ele foi. Vamos agradecer a Deus, pedir por esses espíritos, né, que estão retornando, e que um dia, né, se for possível e permitido, eles poderão retornar. Às vezes não como filho, no caso do Júlio, retornou como filho, mas às vezes retorna como neto, né? Não é uma esperança? Sim, é possível. Aqui no caso da Cláudia, uma menina ali, ela iria retornar, a velhinha, com 2 anos, para a mãe. Mas a mãe ligou as trompas, impossibilitou a reencarnação dela. A espiritualidade não se deu por vencida. Ah, mas tem a irmã dela, era muito pegada à irmã.
Então, ela vai reencarnar na tia. Então, que nós, né, possamos, então, sair daqui reflexivo, agradecendo a oportunidade do estudo que o nosso irmão nos concedeu, né, e muita paz para todos, né, graças a Deus.